Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida e que todas as suas necessidades sejam por Ele supridas em nome de Jesus Cristo. Eu quero nesse vídeo tratar da segunda fase, da segunda etapa do anticristo. A primeira nós já vimos, está gravado. Se você não a viu, é bom que veja para você entender muito bem essa segunda parte, que é um complemento. E para isso nós vamos dar início lendo Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E ele, o anticristo, E ele firmará um concerto com muitos, esse muitos quer dizer muitas nações, inclusive Israel, por uma semana, ou seja, uma semana profética representa exatamente 7 anos. 7 anos é a representação dessa semana, é uma semana profética. E na metade da semana, ou seja, na metade dessa semana, que é a tribulação, que é o começo da grande tribulação, ou seja, na metade dessa semana profética, que são 42 meses ou 1290 dias, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, quando ele surgir no cenário, ele terá que ser construído novamente o templo, e construir um templo hoje é rapidinho, porque tudo é pré-fabricado e as coisas podem ocorrer muito rapidamente. Então, quando terminar a primeira metade, ou seja, 3 anos e meio dessa tribulação, ou em outras palavras, 42 meses ou 1290 dias, ele vai cessar o sacrifício que os judeus estariam fazendo ali no templo, voltando àquilo que eles faziam no templo de Jesus. Mas eu vou detalhar isso um pouquinho mais para frente. E diz assim: fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, ao começar o dia do Senhor, em outras palavras, a tribulação, ou em outras palavras, a 70ª semana de Daniel, vai aparecer esse homem, que é o anticristo, um iníquo, um homem do pecado, ou a besta que emerge do mar, são outras palavras, outros nomes para a mesma pessoa. Durante esses primeiros anos, 3 anos e meio iniciais, ele não vai mostrar quem ele é. Ele vai fazer um concerto com muitas nações, ele vai fazer um concerto, um trato, ele vai fazer uma aliança com Israel, ele vai se demonstrar uma coisa que ele não é, ou seja, ele será uma pessoa camuflada. E veja bem, ele vai ser um governante mundial que fará aliança com Israel por esses 7 anos, os 7 anos finais. A besta, no início dessa semana, ela será, como eu já disse, camuflada. Provavelmente, ela negociará vários tratados de paz entre Israel e seus inimigos. Então, ele vai ser um mediador. Esses inimigos que querem o quê? Disputar a terra com Israel. Então, o que acontece? Ele vai mostrar uma coisa que ele não é, vai permitir todo esse sacrifício no começo do ano, vai o quê? Aceitar que adorem o Deus Todo-Poderoso, só que Israel não adora Jesus Cristo, então ele vai permitir que adore o Deus Jeová. Mas a palavra de Deus fala que quem tem o filho tem o pai, e quem não tem o filho não tem o pai. Por isso que Israel, como ele não aceitou o Filho, que é Jesus Cristo, ele está fora, está abandonado ali por ele mesmo, pelas ações e pelos pensamentos dele. Por isso que ele é uma nação tão assim, que vive em briga o tempo todo. E em Salmo 122, verso 6, a palavra de Deus diz, o salmista diz: orai pela paz de Jerusalém. Por causa disso, Jerusalém precisa estar em paz. Mas eles não aceitaram Jesus, então tem um trato que Deus também fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Deus não vai desistir do povo escolhido dele, o povo de Israel. É a aliança que Deus fez com ele. Mas o que acontece? Na metade desses 7 anos da tribulação, ou em outras palavras, os 3 anos e meio finais,
ou 42 meses finais, ou 1.290 dias finais desses 3 anos e meio, ele vai mostrar exatamente quem ele é. Quem ele é? Para Israel, ele vai mostrar que ele é o anticristo, mas Israel não vai aceitar muito isso daqui, mas ele vai mostrar que ele não aceita que as pessoas adorem o Deus verdadeiro, não vai aceitar que falem de Deus, então ele vai dar uma perseguição muito grande para todos aqueles que querem ainda adorar o Deus verdadeiro, e ele vai fazer isso de uma forma muito ao contrário, ele vai querer que adore a ele, somente a ele como um Deus, ele vai colocar a sua imagem dentro do templo para que as pessoas adorem como um Deus. Israel, obviamente, não vai aceitar, mas veja que haverá ali uma perseguição muito grande para as pessoas que ainda quiserem aceitar Jesus. Eu creio que nesse momento da grande tribulação nós já estejamos arrebatados, como eu expliquei isso no vídeo anterior. Então, ele vai ter uma perseguição a todas aquelas pessoas, vai querer impor que se coloque a marca da besta, ou seja, o número 666 na mão ou na testa, e esse número 666, ele representa o número do nome da besta, ou seja, há ali um código. Esse número 66 é um código que representa a soma de todas as letras do nome desse homem, desse anticristo. E assim, quando nós descobrirmos qual é essa soma, o que ela representa, quais são as letras que ela representa, nós teremos especificamente o nome dessa pessoa. Mas por enquanto ela é classificada como um número, ou identificada, melhor dizendo, como sendo o número 666. Quem não colocar esse número 666 não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder ir numa padaria, porque tudo isso vai ser exigido por ordem dele. A identidade, o CNH, pouco valor vai ter. O que vai ter valor é esse número que vai ter que ser gravado. E quem não aceitar isso vai ser perseguido, vai ser na sua casa, vai ser invadida, vão ser mortos a sua família. Meu irmão, será uma coisa horrível, como nunca no mundo houve coisa igual. A grande tribulação, desde que o mundo é mundo, desde que existe um homem, um ser humano, tantas catástrofes já existiram e muitas delas nós estamos percebendo, estamos vendo hoje, mas nada dessas que nós conhecemos, ou nada daquelas que já existiram, vai poder se comparar com esses dias, com esses anos terríveis durante a grande tribulação. Então, vamos agora para a segunda parte, que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, se for possível, em Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 13, versículos de 4 a 6. Diz assim: E adoraram o dragão. Quem que adoraram? Essas nações, as pessoas não quiseram mais adorar a Deus, adoraram o que? O dragão. Quem é o dragão? É a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. Então eles adoraram, eles são essas pessoas do mundo inteiro, vão adorar, como já tem muitos lugares que existe a igreja de Satanás, eles ficam lá adorando o inimigo das suas almas. E adoraram o dragão, isto é, a antiga serpente que é Satanás, que deu à besta o seu poder. Então repare que Satanás deu poder para a besta. Por isso que ela fará maravilhas, milagres, fará chover, fará descer fogo dos céus, e tudo isso obviamente pela permissão de Deus, porque tudo isso está programado para o grande dia do Senhor. Então ele vai ser adorado mesmo, que as pessoas falam, ele é um Deus, olha os milagres que ele faz, olha as maravilhas que saem através da vida dele, olha aquilo que ele fala. Então ele vai ter tudo para ser adorado mesmo como um Deus, mas nós sabemos que ele não é Deus, só existe um Deus, um único Senhor, que é Jesus Cristo. Então, repetindo, deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, e ainda disseram, olha o que disseram, quem é semelhante à besta? Tamanhos são os prodígios, os milagres que ele vai fazer, ele vai falar, quem que se compara a ele?
como existe alguém que se compara. Olha a adoração, olha a exaltação que estão dando a esse homem, que é o próprio inimigo deles. Quem poderá batalhar contra ela? Então eles fazem uma pergunta aqui, como quer dizer, não adianta batalhar que vai perder, mas isso é que eles pensam, porque nós vamos ver mais para frente essa grande batalha que vai existir. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Então repare que a grande tribulação está confirmada aqui. Nada do que falamos não tem base bíblica. A grande tribulação são dos 7 anos, os 3 anos e meios finais, que aqui fala em 42 meses. Então ele vai reinar durante esses 3 anos e meios finais. A grande tribulação vai ser governada, vai ser dirigida, vai ser atormentada por esse homem, pelo anticristo. Você imagine como que vai ser essa época no mundo. Por isso que a Bíblia fala que muitos gostariam de morrer, mas não vão conseguir morrer, porque tamanho é o sacrifício, tamanha são as perdas, tamanha vai ser a fome, tamanha vai ser a violência, tamanha vão ser as doenças, as enfermidades, vão ser demais. E nesse período, desses 42 meses finais, é aí que entra a justiça de Deus. Qual é a justiça? Está escrito em Apocalipse. As taças, mas antes das taças vem os 7 selos, depois dos 7 selos vem as 7 trombetas, e no final as 7 taças da ira de Deus, que vai ser derramada sobre a face da terra. Então, perseguição de um lado, e o ajuste de Deus com a humanidade que estiver ali, viva, que não foram arrebatadas, onde vai estar também a igreja apóstata, os ímpios, Satanás, todos os seus demônios, o anticristo, até aquele que vai ajudá-lo, que é o falso profeta. Então, meu irmão, vai ser um período terrível, que eu não encontro palavras para qualificar e dar o adjetivo correto de como vai ser esses 3 anos finais. Por isso, meu irmão, vamos nos manter firme com Jesus, sempre firme com eles. Continuando, abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo dos que habitam no céu. Então você vê que ele faz de tudo ali para exatamente profanar o templo, destruir as coisas de Deus, proibir a adoração, proibir quem fala de Deus. É a mesma coisa, você é de Deus? Não, que tem que ser do anticristo, tem que ser dele. Então ele vai ter os soldados, o exército dele, para comandar isso daqui. Então vocês vejam que aquilo que nós falamos até agora tem o que? Sentido e tem base bíblica. Então são coisas horríveis e nós devemos manter a nossa salvação. Agora, reprisando tudo isso daqui, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, que essa parte de Israel, que ele vai tentar protegê-lo nos 3 anos e meio iniciais, ele não vai ter mais isso daqui. Ele não vai dar mais proteção, não vai mais fazer um acordo para que os povos que tentam tomar as terras de Israel, ele não vai mais fazer nada, ele vai deixar as coisas correr, muito pelo contrário, ele vai apoiar aquelas nações que querem guerrear contra Israel. Israel vai também passar especificamente momentos difíceis nessa grande tribulação. Estou falando de judeus, o povo escolhido de Deus. Agora, a palavra de Deus também diz que somente aqueles escolhidos, e quando se fala escolhidos aqui na grande tribulação, não é a igreja, são aquelas pessoas que o Senhor sabe que eles serão salvos. É uma quantidade pequena, não é muito grande em comparação a tudo aquilo que nós vemos hoje. Mas a Bíblia fala de escolhidos, porque nessa época, nessa hora, eu tenho certeza que a igreja já está nas bodas do Cordeiro, já foi arrebatada. Então vamos ver isso que está em Daniel, voltando um pouquinho à Bíblia, Daniel capítulo 12, versículos de 10 a 12. São muitas referências bíblicas, mas eu coloquei só algumas por causa do nosso tempo. Mas há muitas, para nós
explanarmos isso de uma forma sem ser resumida, precisaríamos de muito, mas muito mais tempo do que esse que nós temos aqui nesse vídeo. Olha o que diz aqui, Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, ou seja, esses são os escolhidos, são aqueles que vão ser o quê? Salvos durante a grande tribulação. Então muitos serão purificados e embranquecidos e provados também. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são esses sábios? São esses que foram purificados. Essas pessoas que ainda se mantêm firmes, mesmo que sendo na grande tribulação, de não adorar a besta, não deixar pôr a marca da besta na sua mão ou na sua testa, eles serão o quê? Eles serão testemunhas, eles vão saber que agora está começando a grande tribulação. E quando eles souberem que está começando a grande tribulação, eles vão saber a segunda parte da segunda vinda de Cristo. Repetindo, a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases, duas partes. A primeira parte é o arrebatamento, que nós falamos, e a segunda parte é essa quando Jesus voltará aqui à Terra para estabelecer o seu reino milenar. Mas olha que coisa interessante. Então, somente os sábios, ou seja, somente esses que são purificados entenderão o que está acontecendo. E desde o tempo em que contínuo sacrifício, então desde em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, ou seja, a partir daquele momento em que foi tirado o sacrifício, a palavra de Deus fala aqui, e colocou e posta a abominação desoladora, isto é, ele, o anticristo, se colocou no templo como sendo Deus, colocou uma imagem. Essa é uma abominação, é a abominação desoladora que aqui a Bíblia está falando. E quando isso acontecer, haverá 1290 dias, ou seja, 1290 dias, são os dias finais, os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então a grande tribulação, você vê que é tudo coerente a palavra de Deus, tribulação 7 anos, 42 meses, finais é a grande tribulação. No começo dos 7 anos é tudo paz, é tudo felicidade, é tudo alegria, porque ele está se camuflando, ele se camuflou, mas aqui ele já não se camufla mais, ele já está mostrando que ele é. Haverá 1290 dias. Olha que interessante aqui no versículo posterior, que é o 12, está escrito assim na Bíblia: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então aqui está falando uma bem-aventurança. O que é essa bem-aventurança? É um espaço de tempo, mas que tempo é esse? Repare que 1335 representam 1290 mais 45. Ou seja, haverá depois da guerra do Armagedon, que nós vamos falar mais à frente, a batalha do Armagedon, haverá um período de 45 dias para então Jesus estabelecer o seu reino milenar. Não vai ser exatamente na hora, terminou a batalha, já começa o reino milenar. Então haverá um período assim de uma bem-aventurança para as pessoas que conseguirem ficar até lá, ou seja, aquelas pessoas que resistiram tudo aquilo, não deixaram ser marcados com a marca da besta, não adoraram ao Deus falso, que é o anticristo, e se mantiveram firmes. E o que eles passaram, meu irmão, na vida, no mundo, ninguém ainda passou e ninguém ainda vai passar, se não for nessa ocasião, das coisas terríveis que vai acontecer no mundo. Então, há um período entre a batalha do Armagedon. Não esquecer que o Armagedon ele se encontra no centro-norte da Palestina, que significa o Vale do Megido. É ali, meu irmão, é ali que vai ocorrer essa grande batalha, onde vão se reunir todas as nações para destruir
como se fosse o holocausto, destruir todo Israel, todo o povo judeu, mas isso não vai acontecer. Hitler tentou, não conseguiu, porque ele não conhece a palavra que o povo de Deus, sempre, pelo menos, haveria um remanescente. Jamais conseguirá destruir. Então eles vão tentar guerrear contra Deus e guerrear contra todos aqueles que estão a favor, que estão nessa batalha para guerrear contra o Israel. Então vai estar ali muitas nações. E olha o que a Bíblia fala, depois eu vou dar para vocês mais uma explicação. Vamos ler Apocalipse 19, vamos lá para baixo. Apocalipse 19, vamos ver um pouquinho mais aqui à frente, a partir do versículo 11. Diz assim, Apocalipse 19, a partir do versículo 11. E vi o céu aberto, quer dizer, João viu o céu aberto. Eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele, quer dizer, sobre o cavalo branco, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então está falando aqui de Jesus, que ele viu o céu aberto e viu alguém sobre o cavalo branco, que era Jesus Cristo. E olha o que mais fala aqui. E aqui começa a descrição do que ele vê, Jesus, o fiel. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Então Jesus vai estar montado num cavalo branco, ele vai estar vestido de linho branco puro, salpicado de sangue. Isso representa o sacrifício dele, que ele fez por mim, por vocês, por todos nós, lá na cruz do Calvário, dando a sua própria vida para resgatar a humanidade das garras de Satanás. Ele fez isso, e ali entra todo o processo da redenção, a salvação das pessoas, que elas têm o livre-arbítrio, ou aceitam Jesus e permanece firme, obedecendo, ou então, meu irmão, vai estar aqui nesse meio, aqui, se não morrer antes. Porque se morrer antes, vai para o inferno. E chama-se Fiel e Verdadeiro. E seguiam os exércitos que há no céu. Quer dizer, seguiam a Jesus Cristo, um exército que estava no céu. Quem faz parte desse exército? É a igreja que foi arrebatada, a igreja fiel. Então, meu irmão, quer dizer que você ou eu, se nós não morrermos antes e formos arrebatados, de qualquer jeito, ali vão estar junto com Cristo, fazendo parte daquele exército, não só os anjos, mas todos os santos do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, ou seja, a igreja. Todos aqueles que estão nos céus vão seguir nessa batalha junto com Cristo. Também, olha como está escrito aqui, e seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos. Então nós vamos estar em cavalos brancos também. E vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui é o que identifica que é a igreja aqui também. A igreja são aquelas que estão com esse linho branco, fino, representando a pureza. Por isso que no céu não entra pecador, só entra pessoas que são lavadas e remidas do sangue do Cordeiro. E aqui, meu irmão, vai estar você, vou estar eu, vamos estar todos os nossos entes queridos, todos aqueles que estão nos céus, todos aqueles que antes de Cristo também foram depois levados para o terceiro céu. Todos nós vamos estar lá e vamos presenciar essa batalha, essa grande batalha do Armagedon, onde vai ter o quê? Veja só, seguindo. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Que nações? Essas que se reuniram nesse vale do Megido, para guerrear contra Deus e contra quem? O povo de Israel, que nós comentamos aqui anteriormente. Eles vão estar reunidos para uma grande batalha. Mas olha o que acontece. Para ferir com ele as nações.
e ele as regerá com vara de ferro, quer dizer, vai ser duro mesmo, não vai ter condescendência. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito o seu nome. Tem o nome que ninguém sabia. Qual é o nome que ninguém sabia? Nós sabemos. Está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o maior de todos os reis. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, o maior de todos os senhores. Isso vai estar escrito na sua coxa. Vai estar lá o nome do nosso Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vem aqui para colocar justiça, ele vem aqui para fazer um acerto de contas com todas essas nações, com todos esses povos, e todas essas pessoas que ainda estão vivas e estão querendo fazer algo que é destruir o povo dele. Não consegue, meu irmão, não tem jeito. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Meu irmão, aqui o anjo já está chamando todas essas aves de rapina, porque o anjo também já sabe que ali vai ser tanta mortandade. Esses povos, essas nações vão estar ali mortos, vai ser muita gente, não vai haver lugar para se enterrar essas pessoas, não vai ter lugar, não vai ter espaço, como hoje nós vemos com essa Covid, que já não existe, por exemplo, no Brasil, caixão suficiente. Estão colocando em valas comuns, colocando em saco preto, estão colocando, ou então num caixão de papelão. Agora você imagina aqui, são nações, são milhares de milhares que se ajuntaram para fazer o quê? Algo contra Deus e contra o seu povo. Mas na verdade eles estavam indo para a morte, e a morte eterna, porque ali vão estar o quê? Vão estar ali o quê? Esses ímpios, vai estar a igreja apóstata, vai estar a igreja apóstata ali, a igreja que nós já falamos, que não quis saber de Deus, quis ter a sua vida de acordo com aquilo que ela mais gosta, com os preceitos do mundo, vai estar ali. Vão estar ali também aqueles que colocaram a marca da besta, ou na mão direita, ou na sua testa. Então, vindes para ajuntar-vos à ceia do grande Deus. Essa ceia é uma ceia de morte de inimigos de Deus. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Ou seja, não vai haver distinção nenhuma. Pode ser importante, pode ser um presidente, pode ser um embaixador, seja o que for, meu irmão, seja o que for, todos que ali estiverem para batalhar contra Deus e contra o povo de Deus, todos, sem exceção, todos vão morrer. Todos que estiverem ali para fazer essa guerra, essa batalha. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, nessa volta de Cristo, nessa segunda volta de Cristo, esses reis, essas nações vão vir. Vão ver que Deus está ali, montado naquele cavalo branco, porque aqui está escrito que vem para guerrear. Então vem para guerrear o quê? A Deus e o povo judeu. Eu creio assim, desse jeito. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, o ajudador do anticristo é um falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. É aquilo que nós falamos. Ele vai colocar uma imagem no templo, provavelmente vai espalhar por todo mundo a sua imagem, todo mundo quando vê aquela foto, aquela imagem, vão adorar, como hoje nós vemos em alguns países onde os ditadores se declaram verdadeiros deuses, pleno século XXI, e as pessoas o adoram como Deus e eles pensam que são deuses. E as pessoas acham que essa pessoa é o líder supremo deles. Em pleno século XXI, nós vemos assim, não só uma nação, mas várias nações, considerando aquele homem um Deus. Imagina, um Deus. Só Jesus é Deus, meu irmão.
Então, repetindo, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Repare que esse lago de fogo e enxofre vai ser inaugurado pelo falso profeta e pelo anticristo. São os dois primeiros que vão inaugurar esse lago de fogo que arde com enxofre. Mas como inaugurar? Todas as pessoas ímpias, desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, todas as pessoas que não souberam saber de Deus, que não quiseram saber de Jesus e morreram, hoje elas estão no inferno. Mas esse inferno vai dar os seus mortos, ou seja, essas pessoas que estão no inferno, elas também vão para o lago de fogo e enxofre, onde já está ou já vão estar o falso profeta e o anticristo, porque essas pessoas que estão no inferno, hoje, elas vão passar mais adiante por um tribunal de Cristo, melhor dizendo, pelo tribunal do trono branco. O tribunal de Cristo somos nós, os cristãos, que vamos passar, mas não para que haja algum julgamento, mas sim para que você receba exatamente uma condecoração. São as coisas que Deus tem preparado para nós, são as surpresas, são as bênçãos, são as coroas. Agora, para essa gente que está no inferno, vai passar diante do tribunal, diante do trono branco. Nesse trono branco, todos, um por um, imagina quantas pessoas, Jesus vai falar para eles: a tua sentença agora não é mais só o inferno, vai ser o lago de fogo que arde com enxofre, e vocês vão para lá. Vai dizer um por um deles. Então você imagina, meu irmão, o inferno, uma coisa terrível. Agora o lago de fogo e enxofre, pior ainda. O inferno é um lugar de tormento. A palavra de Deus fala que é de tormento. É de fogo que não apaga, que não termina. E além de tudo, as pessoas estão lá num estado de consciência. O que é esse estado de consciência? As pessoas sabem que morreram, sabem da sua vida, sabem do que ficou para trás aqui nesse mundo, estão vivendo em tormento, estão conscientes de tudo isso. Ao passo que os céus é um estado de graça. É coisa totalmente diferente. Mas foi para o céu, foi para o inferno, não sai mais. Então, faça uma reflexão da sua vida. Se você não aceitou Jesus, aceite, porque é uma questão de tempo. Olha, tudo isso aqui foi escrito por Daniel cerca de 530 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano de 2020. Vejam quantos anos já se passaram. E está prestes agora de acontecer isso que eu estou lendo. Muito próximo mesmo. Tudo aquilo que está escrito aqui vai acontecer, crendo ou não crendo. Se você crê, melhor, que você está sendo alertado. Se você não crê, você não vai poder falar nada diante daquele julgamento do trono branco para Jesus. Que Jesus falou: eu mandei os meus profetas, eu te mandei o evangelho através da rádio, televisão, através de tantas ruas, que às vezes numa rua tem várias igrejas ali, e as pessoas não quiseram, tiveram oportunidades. Então é hora de reflexão na sua vida. Continuando, e os demais foram mortos. Quem são esses demais? Aqueles que tinham a marca da besta, aquelas outras pessoas ímpias, aquelas pessoas que não quiseram saber de Deus, não quiseram saber de Jesus, todas elas foram mortas. De que forma? Veja bem. E as demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Que repare que aquela espada que saía da boca de Jesus, que é a palavra, é com essa palavra, de uma maneira sobrenatural. Todos que ali estavam morreram instantaneamente. Mas muitos que estavam nesse período, muitos que estavam ali, não morreram, não ali na batalha, mas que estavam no mundo, não morreram. Por isso eles poderão e vão entrar no milênio, acabando essa tribulação. Mas essas pessoas ímpias que não quiseram saber de Deus, se deixaram ser marcadas pela marca da besta, todos esses povos, reis, pessoas importantes ou menos importantes, livres, servos, escravos, todos eles vão morrer.
e as aves que o anjo anteriormente já tinha chamado, vem logo para cá, fique aqui esperando que vai ter um banquete muito grande para vocês. A palavra de Deus diz que o sangue vai ser tão grande derramado sobre a terra, que esse sangue vai ter um volume que vai chegar até a canela dos cavalos. Então você veja só como isso é coisa assim tremenda, coisa terrível que vai acontecer. Terminou essa batalha do Armagedon, o que vem aquele período de 45 dias, onde Jesus vai estabelecer o seu reino milenar. Nesse reino milenar, Satanás e seus demônios vai ser encarcerado, preso por 1000 anos. No final de 1000 anos, na parte final desses 1000 anos, Jesus vai liberar esses demônios para testarem aquelas pessoas que estão vivas, que vieram para o milênio, pessoas que nasceram durante esse milênio, vão ter que ser provadas. E isso vai ser praticamente no final dos 1000 anos. E nós vamos estar com Cristo, vamos governar junto com Cristo, porque o Senhor vai estabelecer o seu reino milenar. O seu reino vai ser no centro da terra. O centro da terra é Israel. E o centro de Israel é Jerusalém. Ali vai ser o quartel general de Jesus. E nós vamos estar com eles. Por isso, meu irmão, nós temos que estar sempre firmes com o Senhor. E se você ainda não está firme, não aceitou o Senhor, hoje é a tua oportunidade de falar: Senhor, eu te aceito, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no teu livro da vida. Se a tua fala for essa e for coerente com aquilo que você está no seu coração, que representa a sua parte íntima, o Senhor escreve o teu nome no livro da vida e você deixa de ser uma criatura e passa a ser chamada filho de Deus, filho do Altíssimo. Você pode fazer isso hoje mesmo, agora mesmo, e obedecer os ensinamentos, obedecer os preceitos, os mandamentos do Senhor. E você terá essa garantia de viver com o Senhor. Você pode fazer isso. Amém? Mas eu gostaria de orar agora para todos aqueles que estão acompanhando esse vídeo. Feche um pouquinho os seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toque nessas vidas, essas vidas ainda que não te conhecem, essas vidas ainda que estão longe, Senhor, do teu caminho. Toque nessas vidas para que haja, Senhor, uma salvação. Eu peço isso não por merecimento, porque nenhum de nós merece algo de ti, mas que é a tua misericórdia e que essa misericórdia seja alcançada por ti. Senhor, visita também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, Senhor, libera a cura, libera agora pelo poder do nome de Jesus, porque no teu nome nós retiramos dessas pessoas toda doença, toda enfermidade, que saiam agora em nome de Jesus e que entre a tua cura, a tua libertação e a tua paz. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão hospitalizadas, Senhor, visita esses hospitais, Senhor, em nome de Jesus, libera a cura, libere, Senhor, para essas pessoas que estão com câncer, estão com Covid, Senhor, entra, Senhor, pela tua misericórdia, com a tua mão poderosa nesses lugares, porque em nome de Jesus eu profetizo a cura, a libertação, pessoas que estão com insônia, que não conseguem dormir, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, todo esse espírito que tira o sono, eu ordeno no nome de Jesus Cristo que eles saiam agora e que entre a tua paz, a paz do Senhor sobre a sua vida. Abençoa, Senhor, todas as tuas igrejas que estão espalhadas por esse mundo afora. Senhor, supra as necessidades da tua igreja, supra, Senhor, e abençoe os líderes, os anjos das igrejas, Senhor, que eles sejam guardados, protegidos, que eles não esmoreçam, que eles continuem firmes e fortes em saber que o Senhor sempre esteve e sempre estará com eles em todos os momentos, como está com todos nós, porque a tua palavra diz em Mateus 28:20, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, essa é a minha oração. E eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela guarda, pela proteção, pela saúde, pela vida. Eu te agradeço, Senhor, reconheço, Senhor, que tudo isso vem pela tua misericórdia e o Senhor tem operado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Fiquem firmes com o Senhor. Se você, repetindo, não assistiu aquela primeira parte, assista, que é importante você saber. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e mais uma vez, a paz do Senhor na sua vida. Amém? Até a próxima.